como nós. Olha, nessa questão ele diz o seguinte: a importância da otimização no processo produtivo é inegável. Do ponto de vista matemático, para otimizar determinada grandeza, é necessário modelá-la de acordo com uma função e, a partir daí, conforme a situação, procurar o máximo ou o mínimo. Uma das formas usadas para minimizar funções é o método de multiplicador de Lagrange. Não sei se você está lembrado disso aí, mas o que o multiplicador de Lagrange faz? Você tem uma função, por exemplo, essa aí vai ser de duas variáveis, certo? Você tem uma função de duas variáveis descrita de algum modo. Aí você vai e faz o seguinte: para essa função você impõe uma condição. Por exemplo, você quer saber, por exemplo, dada essa função x ao cubo mais y ao cubo. Não é desse exemplo não, só para a gente ter um exemplo prático. Você tem essa função. Aí você quer saber, por exemplo, os máximos e os mínimos dessa função, dado que o x e y satisfazem essa condição aqui, ó. Então, eu não estou querendo saber o máximo e o mínimo dessa função para todo x e y. Eu só quero saber qual é o máximo e qual é o mínimo para os x e y que satisfaz a condição de 2x mais 5y ser igual a 8. Deu para entender aí? Ou mais ou menos? Vamos lá. Se você, por exemplo, se você pegar aqui o volume de uma caixa, por exemplo, o volume de uma caixa, pessoal, não é x, y e z? E depende de x, y e z, melhor dizendo. E o volume vai ser expresso por x vezes y vezes z. Tá dando certo aí? Aí, olha, se você quisesse saber o maior volume possível, era só você aumentar x, y e z arbitrariamente. Beleza? E se você quiser saber o menor, é só fazer um deles tender para zero. Tá claro o que eu estou falando aí? Mas imagina que você quer achar o maior volume possível de uma caixa, por exemplo. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Só para você ter uma noção. E suponha que você vai construir essas caixas aí com 12 centímetros quadrados de papelão. Você só dispõe disso. Aí o que é que você tem que fazer? Imagina que aqui é o teu Y, né? Aqui é o teu X, aqui é o teu Z, desculpa, né? Aqui é o teu Y e aqui é o teu X. Não, pode ir lá pedir, eu acho que ele não. Não, porque tem que ter um e-mail. O meu e-mail? Dizendo que eu participei, que eles poderiam... Eu não posso mandar para teu e-mail não, então? Quando eles me mandarem? Eu faço isso. Aí eu peço, quando eles me mandarem eu te mando. Porque é só ter meio-dia, não, tranquilo. É só ter meio-dia lá. Mas tu precisa para hoje? Porque eu vou voltar pro trabalho ainda. Entendi. Então tá, depois eu terminar essa questão eu peço a declaração, tranquilo? Ó, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Eu vou calcular com vocês aí o maior volume possível. Imagina que a gente tem 12 centímetros quadrados de papelão. Olha, se eu fosse usar 12 centímetros quadrados de papelão, eu vou ter o seguinte: a área... Vamos imaginar aqui, só para simplificar, que essa caixa não tem a parte de cima, certo? Beleza? Então, a área lateral disso aí seria... o tanto de papelão que você iria usar era quem? Ia ser 2 vezes x vezes z, não é isso? Que é aqui e aqui, né? Ó. Mais 2 vezes y vezes z, mais uma vez x vezes y. Vocês concordam aí? Então, basicamente, você está querendo achar qual é o maior volume possível que você pode construir essa caixa. A tua função de restrição é essa.
e isso tem que ser igual a 12, né? Ó. Acho que fica mais claro esse exemplo, né? Hein? Então você tem que fazer o maior volume possível com essa restrição. O x e o y e o z tem que satisfazer essa condição. Tá compreensível, pessoal? Vai. Porque eu assumi por hipótese que a caixa não tem a tampa de cima. Beleza, hein? Então seria isso, ó. Para fazer isso, pessoal, você utilizaria o método dos multiplicadores de Lagrange, que era o quê? Esse método diz que o gradiente da tua função original vai ser igual a um lambda vezes o gradiente da restrição. Esse lambda aqui, pessoal, vão ser justamente os multiplicadores de Lagrange, certo? Quando você faz o gradiente de uma função, dando uma lembrada aí do fim do seu cálculo aplicado, isso aí é a derivada da função parcialmente em relação a x na primeira coordenada, em relação a y na segunda coordenada e em relação a z na terceira coordenada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo agora? E a função de restrição aqui, que no caso é a g de x, y, z, dando igual a 2x, z, mais 2yz, mais xy, dando igual a 12. Você fica com esse sistema, pessoal. Esse sistema aí ia ficar com 4 equações e 4 incógnitas. Porque você ia igualar a derivada parcial de uma com lambda, derivada parcial da outra. Derivada parcial em relação a y de uma, lambda, derivada parcial em relação a y da outra. Derivada parcial em relação a z de v, lambda vezes derivada parcial de g em relação a z. E ia ficar com a última equação. Então você ia ter 4 equações e 4 incógnitas. As soluções que satisfazem a esse sistema vão ser os extremos dessa função. Esse método é chamado método dos multiplicadores de Lagrange. Deu certo aí? É isso que a gente vai usar nessa questão. Então, bora lá. Ele diz o seguinte. Vamos para a questão aqui, na prática. Ele diz nessa parte inicial que o custo de produção da lata vai poder ser expresso dessa maneira. Eu nem li a questão na prática, né? Desculpa aí. Ele diz, um fabricante de latinhas de refrigerante deve propor uma lata cilíndrica de volume V0. O volume da lata, ele está dizendo que vai ser V0. Essa lata vai ser fabricada usando 2 ligas metálicas distintas, sendo que para parte lateral, uma vai ser para a parte lateral da lata e a outra vai ser para a base e para a tampa da lata. São 2 ligas distintas. Beleza. Ele deseja calcular o raio e a altura da lata para que o custo de sua produção seja o menor possível. Parece muito aí com dessa caixa que eu citei agora há pouco. A diferença é que é um cilindro, então a gente vai considerar a área e volume em termos de cilindro, certo? Não em termos de paralelepípedo, né? Então tá, ele diz, sabe-se que a área total da lata é ARH e que o custo total de produção da lata depende apenas do material utilizado na produção. E esse custo é CRH, né, que depende do raio e da altura. Para a solução desse problema, será utilizado o método dos multiplicadores de Lagrange. Com base nessa situação, ele pede para a gente avaliar as afirmações a seguir acerca da solução desse problema. Vamos lá. Ele está perguntando aí a respeito do custo. Ele falou na questão, pessoal, que esse custo... Vamos lá. Ele disse que o custo depende apenas do material utilizado. Então, ele vai utilizar material diferente para a base e para a tampa e para a área lateral. Vocês estão entendendo aí? Beleza? Então tá, olha, o que vai acontecer? Como esse custo depende só dessas áreas de cima e de baixo, se você pegar um cilindro, a área de cima e de baixo desse cilindro aqui, ó, vão ser iguais, né? E vão ser iguais a π vezes r ao quadrado, né? Tranquilo, pessoal? Só que você tem uma liga para a base e para o topo e você tem outra liga para a parte lateral. Então, o custo, em termos do raio e da altura, vai ser... Ele falou que o custo era proporcional, né, ao material utilizado. Então, eu vou ter um K1 para multiplicar por 2 vezes, né? Vai ser 2 vezes porque vai ser a parte de cima e de baixo. Para multiplicar por esse πr
ao quadrado, certo? Então, eu vou ter um K1 vezes 2πr ao quadrado, que vai ser um custo que é proporcional ao material usado no topo e na base, mais um K2, pessoal, multiplicado pela área lateral. Aí a área lateral desse cilindro, vocês concordam comigo que se você seccionar o cilindro aqui na lateralzinha dele e abrir, ele vai dar um retângulo, né? Aí, um dos lados dele é a altura e o outro lado dele vai ser o comprimento do círculo, não é verdade? Todo mundo entendendo? Aí, se você seccionar o cilindro e abrir, vai dar esse retângulo. Um lado é a altura e o outro é o comprimento do círculo. O comprimento do círculo é 2πr, não é isso? Beleza? Então, se você multiplicar aqui a base vezes a altura, você vai ter 2πr vezes h. Então, o custo vai ser isso. K1 vezes 2πr ao quadrado, que era o que a gente já tinha, mais K2, né, que é proporcional ao 2πrh. Beleza? Vai. Oi? K é justamente a constante de proporcionalidade, que relaciona o custo com o material utilizado lá. Vamos ler aqui de novo. Ele diz... o custo total depende apenas do material utilizado na produção. Se depende apenas do material utilizado na produção, quanto mais material, maior o custo. Quanto menos material, menor o custo. Tem uma constante de proporcionalidade que relaciona o custo do material, o material utilizado com o custo total. Aí, só que são duas ligas diferentes. Então, eu tenho uma para o topo e para a base, e eu tenho outra para a parte lateral. Beleza? Então tá, olha, nota que aqui se você colocar esse 2π em evidência, né, porque ele colocou com 2π em evidência aqui, o CRH aqui dá igual a 2π K1R ao quadrado mais K2 RH. Deu certo, pessoal, aí? Se você perceber aqui, ó, isso é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Só a ordem que está trocada, mas isso aqui é verdadeiro, certo? O custo é expresso dessa maneira. Todo mundo entendendo aí? Beleza? Tá, olha, se a gente fosse montar a formulação de multiplicador de Lagrange, pessoal, dessa função, o que é que a gente tinha que fazer? Ó? Eu vou ter que, se eu for montar a função multiplicador de Lagrange desse problema, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Deixa eu raciocinar aqui. Eu ia ter que fazer o seguinte, né? Ele disse que o volume da lata vai ser esse V0, né? Quando terminar e conseguir achar o volume melhor, o volume ótimo, o volume vai ser V0. Aí, esse volume V0, pessoal, vocês concordam comigo que vai ser π multiplicado por R ao quadrado, que é esse volume dessa lata? Todo mundo está entendendo aí? O volume da lata vai ser π vezes R ao quadrado, que vai dar esse V0, que é o volume ótimo, que é o volume da lata com o menor custo possível, que satisfaz a condição que ele pede. Deu para entender o que eu disse agora? Esse aí vai ser o volume ótimo. Então, se você passar tudo para um lado, você vai ter V0 menos πr ao quadrado, dando igual a zero. Tá dando para entender, hein? Beleza? O que vai acontecer? Ó? Você vai ter que montar um volume que satisfaça essa condição e que minimize o custo. Então, a montagem do sistema por meio de multiplicador de Lagrange ia ser gradiente do custo, dando igual a lambda vezes o gradiente da tua G. No caso, pessoal, a tua G, que a gente chama de função de vínculo, certo? A tua G seria justamente isso aqui, ó. Por que que o... Ah, sim, tá faltando só a altura, né, aqui.
É vezes a altura, desculpa, eu errei aqui. É πr² vezes a altura. Falta o Hzinho, né, aqui. É o volume da lata, né? Eu só esqueci, mas você tá certo, eu esqueci de botar a altura. Então, tá, o volume da lata é esse, ó. Me perdoe, pessoal, só tá faltando só essa alturazinha aqui, ó. Tranquilo aí? Beleza? Estamos quase no final. Aqui, você vai ter esse G que depende de R e de H, né? Aí, isso aí é o teu vínculo ou a tua restrição. O que tem que acontecer? O custo vai ser aquele lá que a gente calculou, mas ele tem que satisfazer a essa restrição aí, ó. Então, essa aí é a tua GH que você vai colocar lá embaixo. Então, basicamente, o teu sistema, né, para ser resolvido por multiplicador de Lagrange seria esse aqui, ó. Essa aqui seria a tua G, que depende de R e depende de H, e aqui seria lambda multiplicado pela G. Aqui depende de R e de H, e a G também depende de R e de H. Esse aqui seria o teu sistema. Beleza? Nem vai precisar resolver não, aí é só para... A gente precisa só dessa montagem aí para a gente poder resolver os outros itens, mas não precisa fazer conta. Ele pergunta aqui, ó, o seguinte: a função a ser minimizada da área total da lata é essa. Olha, pessoal, a função a ser minimizada não é a área da lata. A função a ser minimizada aí é o custo. Vocês estão entendendo aí? Ele está querendo uma lata com volume V0 e ele está requerendo o cliente aí que seja com o custo menor possível. Então, a função a ser minimizada não é a área, é o custo. Então, essa segunda afirmação aí é falsa. Beleza. Ele diz aí, ó, o vínculo na minimização da área total da lata é GR, é justamente esse GRH, né, que a gente calculou aí. Tranquilo, pessoal? O vínculo aqui que eu tinha comentado para vocês, ó, é justamente o que ele está comentando lá. O vínculo vai ser essa GRH dando igual a πr² vezes H menos o V0, certíssimo, certo? Esse aqui é o vínculo que você tem que impor a tua... a restrição ou o vínculo que você tem que impor as variáveis R e H para que satisfaçam o custo com essa restrição. Por último, ó, ele diz que o sistema de equação a ser montado é esse, ó. Gradiente do custo dando igual a lambda vezes gradiente de GRH, no qual o lambda é denominado multiplicador de Lagrange. É isso aí mesmo, né, pessoal? É o que a gente até comentou aqui embaixo. Deu para entender aí? Certo, galera? Tá claro? Beleza, né? Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Nessa questão aqui, a gente tem o item D como sendo o item correto. Tranquilo, hein? Beleza. Vou fazer o seguinte. Vou salvar aqui.